O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, as duas leituras que nós ouvimos hoje, na missa desta quarta-feira, da primeira semana comum, trazem para nós a beleza, o valor e também a grande necessidade da vida de oração. O que está por trás da fecundidade da vida de um profeta, como o profeta Samuel, e também o que está por trás da grande e sublime fecundidade da vida e da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, também é a sua comunhão com o Pai, através da sua oração. Vejam, até o Filho de Deus, que não conheceu na sua vida qualquer dispersão ou distração, até ele encontrou na sua humanidade a necessidade de orar e de estar na presença do Pai. Porque nosso Senhor Jesus Cristo sabia, assim como os grandes homens de Deus, como Eli, Samuel, os profetas, que é justamente por trás da comunhão com Deus que se esconde o poder da profecia. A vida de oração nos faz participantes do poder e da graça de Deus. E quem não reza, quem não se permite também tempos como esse de oração, perde na sua vida a noção do sobrenatural, o sentido sobrenatural da existência. É por isso que às vezes nos desesperamos muito com aquelas coisas que nós não entendemos, com as situações que nos são muito difíceis, que nos custam muito, com aquilo que nós não temos respostas. É porque talvez falta-nos mais oração, mais recolhimento, mais intimidade com Deus. É claro, nós sabemos, e talvez muitos de nós já experimentamos isso, nem sempre quando nós rezamos, Deus fará o que nós pedimos.
Mas o sucesso de uma oração não está no atendimento imediato de Deus, ou quando Deus faz as coisas como pedimos, não. O sucesso de uma vida de oração está que a oração nos faz mais sábios, mais próximos de Deus, mais participantes do seu poder, mesmo quando não entendemos tudo, mesmo quando não compreendemos até os nãos que Deus nos dá. Quem é fiel à vida de oração não depende dos dons de Deus e das graças que Ele pode dar. Quem sabe ser fiel a Deus numa vida diária de oração e de recolhimento, está com Ele por amor, independente daquilo que Ele pode conceder ou não. E aqui a gente entende que, infelizmente, as pessoas ignorantes, as pessoas que não são sábias, que não conseguem enfrentar as dificuldades da vida, por vezes, ou na maioria das vezes, elas demonstram pouca oração. Quem reza pouco corre o grande risco de ficar ignorante. E graças a Deus o contrário é verdadeiro. Quem tem uma vida de oração fiel, desenvolve em si a sabedoria divina. A gente também pode testemunhar isso. Como é bom estar perto de pessoas que rezam. Até a conversa dessas pessoas é diferente. Os assuntos, os diálogos. É verdade que nós sentimos segurança, aconchego, conforto, do lado de pessoas que nós sabemos que rezam, que têm vida de oração, que têm vida com Deus. Quantas vezes nós que somos padres e os consagrados da Canção Nova, que também estão aqui, também já experimentaram isso, as pessoas que chegam até nós pedindo: reze por mim, porque você está mais perto de Deus. Isso chega a nos assustar e nos comprometer. As pessoas confiam naquelas que são orantes. Os homens depositam sua confiança em pessoas que de fato estão na comunhão com Deus. E vejam, nós precisamos desenvolver uma vida de oração independente da sensibilidade. Tem gente que só reza e só vai à igreja quando tem vontade. Tem gente que só procura a Deus quando precisa de alguma coisa, ou quando sente alguma emoção. Oração não é nada disso. E eu diria, a oração ela é muito mais eficaz, ela produz muito mais frutos quando nós não sentimos nada, quando está tudo escuro, quando estamos áridos e até quando Deus não fala nada. A oração verdadeira não depende de emoções, de milagres, não depende nem mesmo da voz de Deus. É preciso estar simplesmente na sua presença. E isso já é o suficiente para encher o nosso coração do seu poder e da sua graça. O fruto maior da oração será sempre a união com Deus, independente de qualquer coisa. Felizes aqueles homens que, como profeta e como filho de Deus, descobrirem nesse mundo que se esqueceu de Deus a riqueza da vida de oração. Eu acredito que tem muita tristeza nesse mundo porque tem poucos orantes. A mais bela vocação do homem, a igreja já disse isso através dos seus santos, a mais bela vocação do homem é rezar
e amar. E se o homem reza, ele atrairá sobre si toda a felicidade. Vejam que bonito. É a igreja que diz isso. Então que Deus nos dê a graça hoje, nesta Eucaristia, a partir dessas leituras e do testemunho do próprio Jesus, a graça de descobrirmos a riqueza e a profundidade da vida de oração. Mesmo quando as coisas estão áridas, mesmo quando Deus demora a nos atender, mesmo quando Deus não faz o que pedimos, a oração não depende de nada disso. Um dia, uma grande mulher de Deus, chamada Teresa de Calcutá, foi entrevistada por um repórter europeu e ele perguntou para ela o que ela fazia tanto tempo diante do sacrário. Conta-se que na história dela, ela rezava diante do sacrário 3, 4 horas por dia. E esse repórter curioso perguntou para ela que tanto ela fazia ali, olhando para o sacrário, e ela respondeu para ele: eu não faço nada, eu só escuto. E o repórter perguntou: e o que é que ele lhe fala? Se você fica tanto tempo sem falar nada, só escutando, e o que é então que Jesus lhe fala? E ela respondeu assim: ele não fala nada, ele só me escuta. A oração é isso. É uma comunhão de presenças, que não depende de palavras, nem de sentimentos. É o encontro de dois solitários que se amam e encontram nesta comunhão sua grande alegria. A Eucaristia de hoje nos devolva o sabor da vida de oração, para sermos de fato homens e mulheres felizes e cheios do poder e da presença de Deus.